Oi, Carol. Mais uma vez, bom dia para você e para quem nos acompanha aqui no Novo Dia. Daniel Vorcaro e o cunhado Fabiano Zettel passaram a noite no Centro de Detenção Provisória 2 em Guarulhos, presídio estadual, no qual eles foram transferidos ainda ontem, no final da tarde, depois de passar pelo procedimento de audiência de custódia, que é um procedimento legal que faz parte desse rito processual. Ontem eles foram presos durante a manhã, Daniel Vorcaro no início da manhã, e Fabiano Zettel se apresentou à Polícia Federal. Eles então foram levados para a Superintendência da Polícia Federal em São Paulo e depois foram levados para uma vara de justiça federal aqui também na capital paulista para passar por esse procedimento de audiência de custódia. Entraram por uma porta lateral e foram até o local em viaturas discretas. Por volta das 5 da tarde, então, Daniel Vorcaro já estava no CDP 2 em Guarulhos, onde passou a noite. Essa decisão para a transferência para esse presídio estadual ocorreu depois de um pedido da própria Polícia Federal, que foi acatado e deferido, na verdade, pelo ministro André Mendonça no âmbito desse processo da Operação Compliance Zero. Terceira fase da operação, que já havia prendido Daniel Vorcaro em novembro do ano passado, ele respondia a esse processo em liberdade e depois da análise de mensagens do celular dele, então houve essa nova fase, terceira fase, ontem, que cumpriu então diversos mandados, inclusive os mandados de prisão. 4 mandados, 2 em São Paulo e 2 em Minas Gerais. Além de Vorcaro, então, e Fabiano Zettel, vamos trazer aqui, inclusive, quais eram as funções deles, né? Ao todos foram cumpridos 4 mandados de prisão, como eu disse, preventiva, 15 de busca e apreensão nos estados de São Paulo e Minas Gerais. Fabiano Campos Zettel, cunhado de Daniel Vorcaro, de acordo com a Polícia Federal, ele atuava como operador financeiro do grupo e também era responsável pela operacionalização de pagamentos ilícitos e pela estrutura de lavagem de dinheiro. E aí outros 2 presos que foram presos em Minas Gerais. Luiz Felipe Machado de Moraes, Mourão, conhecido como Felipe Mourão ou Sicário. Ficou conhecido como o Sicário de Daniel Vorcaro. Ele era responsável pela coordenação operacional da A-Turma, que é descrita como a estrutura de vigilância e coleta ilegal de dados e intimidação. A Turma era um grupo no WhatsApp no qual eles mantinham essas conversas e que Daniel Vorcaro dava algumas ordens, inclusive para então intimidação de desafetos e jornalistas que publicavam matérias que criticavam, né, que traziam informações então negativas sobre o Banco Master, entre eles o jornalista e colunista do jornal O Globo, Lauro Jardim, que inclusive Daniel Vorcaro estava planejando um ataque a esse jornalista para simular um falso assalto no qual, de acordo inclusive com as palavras, com as frases localizadas pela PF nessas conversas, para que ele fosse espancado e tivesse os dentes quebrados. Inclusive, isso foi então descoberto pela Polícia Federal nessas mensagens. E também Marilson Roseno da Silva, que era um policial federal aposentado, integrante relevante então dessa estrutura de monitoramento e coação da organização, e também a outras pessoas que receberam medidas cautelares, inclusive o servidor do Banco Central. Então, uma estrutura bastante sofisticada de Daniel Vorcaro para os esquemas de corrupção que estão sendo apurados e revelados pela investigação da Polícia Federal. E após então a descoberta dessas mensagens, essa nova fase da Operação Compliance Zero, que então resultou nas prisões ontem e agora com a transferência de Daniel Vorcaro e do cunhado Fabiano Zettel para o presídio, para o Centro de Detenção Provisória 2 em Guarulhos, local que daqui a pouco nós estaremos nos deslocando para lá e falaremos já da frente do presídio, trazendo as novas informações sobre essa prisão e sobre essa primeira noite de Daniel Vorcaro, do banqueiro, nesse presídio. Carol, volto com você.